Tudo bem com vocês? Eu, professora Grazi. E eu, professora Amanda. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos povos que habitavam a América. Vem com a gente. Vamos falar um pouco dos povos maias. Os maias habitavam essa região, aqui onde é México, Guatemala, Honduras. Na verdade, eram vários grupos que falavam a mesma língua, seguiam o mesmo calendário. Vamos ver qual que era o modo de vida deles? Primeira coisa que é importante, os povos maias não tinham um único imperador. Por quê? Porque eram várias cidades-estados e cada cidade-estado tinha um governante. E olha que interessante, eles construíam uma pirâmide. Essa pirâmide, quanto mais alta ela fosse, mais perto dos deuses eles estariam. Só lembrando, os maias, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E esses deuses estavam relacionados a elementos da natureza. Viu que legal? E as cidades, pessoal, então como que era? Você tinha pirâmide, esse templo sagrado, uma praça central. Perto dessa praça central ficavam as pessoas de melhores condições e mais afastados os camponeses, né? As pessoas que trabalhavam. Era basicamente assim que funcionava. Outra coisa importantíssima, os maias, pessoal, eles se destacam pelo conhecimento que eles tinham. Os caras eram bem inteligentes. Imaginam só vocês, eles conseguiam fazer cálculos matemáticos, estudavam astronomia, estavam sempre antenados. Eles ficavam tão antenados com a natureza que eles ficavam observando o movimentar das estrelas, o movimentar dos astros. E o que eles descobriram? Que sempre quando terminava um ciclo, recomeçava de novo. Por isso que o calendário maia, aqui a gente tem só um trechinho, um pedacinho desse calendário, na verdade não era um único calendário, eram vários calendários. E ele era um calendário circular. O que isso significa? Que a ideia desse povo não é igual a nós, que a gente tem lá 1, 2, 3, mês de fevereiro, terminou o mês de fevereiro, vem o próximo mês, terminou o ano de 2020, 2021, nosso calendário é linear. Agora o deles não, é circular. O que isso significa? Começa num ponto, termina, começa de novo. Então, eles tinham um cálculo tão preciso que esses calendários, tinha um calendário, por exemplo, que tinha 365 dias. Era mais preciso que o nosso calendário. Outro calendário tinha 260 dias, né? E outro calendário, 52 anos. E olha o que acontece. Eles conseguiam juntar esses três calendários e assim eles viviam e continuavam o seu existir. Outra coisa importante, lembra que eu falei que eles estudavam os astros? Então eles construíram vários observatórios e lá de cima eles conseguiam observar. E quem eram essas pessoas que eram responsáveis? Os sacerdotes. Eles tinham um grande domínio do espaço, um grande domínio de cálculos. Relação à base da vida dele, gente, era basicamente a agricultura, né? Eles plantavam várias coisas, olha aqui para vocês verem. Vários alimentos faziam parte do dia a dia deles. E outra coisa importante também, eles faziam sacrifícios. E esses sacrifícios eram em homenagem aos deuses, né? O deus mais cultuado era o grande jaguar, que vocês podem ver aqui, ó, na roupa do sacerdote. Era o que eles mais idolatravam. Outra coisa importante do povo maia, pessoal, eles criaram um sistema de numeração vigesimal. O que isso significa? Eles inventaram o zero. Olha que legal. E o zero deles tinha um formato de concha. Olha quantas coisas esse grupo sabia. Eles dominavam várias coisas. Apesar desse grande conhecimento científico, em relação à agricultura, os meios de trabalho, as ferramentas eram muito precárias.
A ferramenta que era mais complexa assim um pouco era o machado, que era feito de cobre. Mas a gente não pode esquecer que toda essa cultura influenciou várias outras culturas. Será que foram só os maias que viveram aqui na América antes dos europeus? Não. É importante a gente lembrar, né, que povos migraram da África, chegaram e povoaram a América. Os povos maias, que a professora Grazi falou, fazem parte de um período mais recente, digamos assim. E quem habitava aqui durante tanto tempo antes de Cristo? Os primeiros vestígios de civilizações aqui na América remontam aqui, nos povos andinos, próximo ali do Peru. Durante muito tempo, até a década de 1990, acreditava que a cidade mais antiga, a civilização mais antiga que povoou a América, era Chavin-de-Huantar. Essa civilização se organizou ali por volta de 1000 anos antes de Cristo até 300 anos antes de Cristo. Como que nós sabemos disso? Por causa dos vestígios arqueológicos. Lembra que a professora Grazi comentou das grandes pirâmides, do centro que os maias construíram para se organizar e viver? Não era muito diferente. Foram encontrados vestígios de pirâmides altíssimas, construções monumentais, o que mostra que Chavin-de-Huantar era muito forte politicamente na região. E além disso, foram encontrados vários vestígios de cerâmica. E essa mesma cerâmica foi encontrada depois em outros povos que habitaram os Andes e a Mesoamérica. Isso mostra que, além de uma forte influência política, também tinha uma forte influência cultural. Mas, na década de 1990, foi descoberto um novo sítio arqueológico chamado de Caral. Ele fica aqui, também pertinho do Peru. E sabe o que é legal? Ele tem mais de 4.000 anos. Ele data aí de mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. E todos os vestígios arqueológicos encontrados ali mostram que eles também construíram grandes civilizações com construções monumentares. Foram encontrados 6 pirâmides, um centro religioso, parecido com aquele que a professora Grazi falou que os maias faziam. E alguns vestígios que comprovam que eles cultivavam beterraba, batata, algumas coisas que nós produzimos hoje também, assim como se alimentavam de peixes e mariscos. Só que o curioso, que deixa todos os pesquisadores muito intrigados, é que eles não tinham nenhuma cerâmica. Ou seja, eles não armazenavam mantimentos. Isso quer dizer que eles não produziam em excesso. Mas com o decorrer do tempo, essas civilizações foram desaparecendo, entraram em ruína, e a gente só vai voltar a ter informações de civilizações ali na região dos Andes com os astecas. Esse povo que parece um pouco ali com o pessoal que a tia Grazi explicou. Os astecas, eles receberam várias heranças culturais dos povos maias. Uma das mais famosas e intrigantes é um jogo que eles realizavam, tipo um jogo de bola. Os espanhóis chamaram de jogo de bola mesoamericano, onde eles tinham que arremessar a bola, era uma bola de látex, e ela tinha que atravessar um orifício redondo. Parece fácil, mas não podia usar nem as mãos nem os pés. Tinha que ser apenas com outras partes do corpo, como a coxa, o tronco. Isso fazia com que esse jogo durasse dias, às vezes até mesmo semanas. E o jogo só era encerrado quando algum dos times, conseguia atravessar a bola nesse orifício. Não diferente dos maias, os povos astecas também eram politeístas. Eles acreditavam em muitos deuses. E como a professora Grazi comentou, esses deuses eram sempre ligados à natureza. E um deus que era importantíssimo para os astecas era o deus Sol. Os astecas imaginavam que o Sol e a Lua eram 2 deuses que eram irmãos. E que o Sol, por ser mais forte e mais guerreiro, sempre conseguia sobrepor a Lua. Em virtude disso, eles também realizavam sacrifícios humanos. E esses sacrifícios aconteciam de acordo com o calendário. Olha quanta coisa interessante e incomum com os maias. O calendário dos astecas, ele possuía 18 meses, cada mês possuía 20 dias, e aí faltariam 5 dias para os 365 dias. E eram esses 5 dias que eles destinavam para fazer os sacrifícios. Professora, mas para que sacrificar alguém?
Para eles, o sacrifício era uma forma de agradar ao Deus Sol para que ele mantivesse e continuasse a vida por aqui. É importante pensar que, destacando aí como um ponto diferente dos outros povos, né, que viveram na Mesoamérica, os astecas eram uma sociedade bem militar. A maior força deles estava na organização militar. E foi a partir disso que eles construíram um grande império. Eles conquistavam os territórios vizinhos, se impunham militarmente, politicamente e cobravam impostos, que eram pagos, sabe como? Com cacau e ouro. Cacau valia muito, aquele que a gente usa para fazer chocolate. E a partir disso eles vão enriquecendo tanto que por volta ali do século XVI, a capital deles, Tenochtitlan, já tinha mais de 300 mil habitantes. E todo o grupo que compunha os astecas era tão grandioso que nós chamamos de império, já tinha mais de 25 milhões de pessoas. Para finalizar, é importante a gente perceber a organização deles na sociedade. Por ser uma sociedade militarizada, eles vão ter os seus imperadores, os soldados, os sacerdotes, dentro de um grupo chamado de nobre. Mas sabe quem também ganhava aí um destaque nessa sociedade? Os artesãos e os comerciantes. Lembra que eles gostavam de conquistar territórios? Os comerciantes podiam ajudar nessa troca, né, e nessa chegada a outros territórios. Eles também vão produzir alimentos parecidos com aqueles que a professora Grazi mostrou para vocês e alimentos que chegaram até a nossa mesa hoje em dia, como a batata, o milho, o feijão, que eram muito comuns na prática da alimentação deles. Por fim, é importante a gente perceber que eles faziam registros. Os astecas produziam os códices, como se fosse um papel onde eles faziam gravuras. E essas gravuras registravam tanto como eles se organizavam quanto o cotidiano deles. Foi através dessas gravuras que podemos identificar muitos aspectos da cultura desses povos. Antes da chegada dos espanhóis, eles utilizavam apenas desenhos. Após a chegada dos espanhóis, junto com os desenhos, começaram a inserir algumas escritas em espanhol. Um dos códices mais famosos e importantes é o Códice de Mendonça, porque nele, além de ter sido feito antes do contato com o colonizador, mostra como os astecas valorizavam a educação, onde meninas iam ser educadas pelas suas mães para aprender a tecelagem, que era muito importante para eles, e os meninos, após uma certa idade, quando viravam mocinhos ali perto dos 14 anos, eram enviados para as escolas. Tinham dois tipos de escola, uma para formar as pessoas que iam ocupar esses cargos nobres e outra para os homens que iam ocupar os cargos comuns. Falar um pouquinho dos Incas que habitaram essa região que a professora Amanda falou aqui dos Andes, onde hoje é o atual Peru. Então vamos observar aqui. Os Incas também construíram um grande império, um império muito grande. O seu imperador era denominado de Sapa Inca. E olha que interessante, ele acreditava que ele era filho do Deus Sol. Ou seja, se ele era filho do Deus Sol, o restante da população deveria o quê? Obedecer, seguir as suas regras. E ele tinha um domínio muito grande sobre seu povo. Por exemplo, se alguém quisesse casar, não era o pai e a mãe, o noivo e a noiva que permitia, não. Quem autorizava era o Sapa Inca. O que ele fazia também? Vamos pensar que uma região ali do Império Inca estava despovoada. Então ele mudava gente para lá para poder povoar aquela região e, consequentemente, impedir invasões. Assim como os maias, os astecas, os incas também, eles eram o quê? Politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. As suas cidades principais que a gente tem foi Machu Picchu, que ela foi encontrada só no século XX pelos pesquisadores. Foi uma cidade feita de pedras encaixadas uma na outra, lá no alto da montanha. Gente, isso a mais de 2.000 metros de altitude. Era muito alto, né? E lá a gente tem hoje pessoas visitando, fazendo turismo, conhecendo
esquecendo esse ponto lá, que há muito tempo atrás foi muito importante para os incas. Outra coisa importante para os incas, olhem aqui, eles criaram um sistema de terraço. Como que funcionava? Era como se fosse uma escadinha, observem aqui. E cada parte dessa escadinha, eles plantavam um tipo de alimento. E aí a gente tem que pensar, se são morros, montanhas, conforme a gente vai subindo ali, a altitude, a temperatura vai mudando. Então, mais abaixo, clima quente, vai subindo, clima frio. E cada lugar ali que eles plantavam, eles ofereciam ou para os deuses, ou para o imperador e também para eles. Igual a professora Amanda falou, os alimentos que eles consumiam eram bem semelhantes em relação aos maias e os astecas. E olha que curioso, vocês sabiam que eles têm muitos tipos de milho? Se vocês observar, vocês vão ficar assim, impressionados. É milho preto, é milho vermelho, amarelo, de várias cores, assim como as batatas. São vários tipos de batatas. Um animal muito utilizado pelos incas era a lhama, né? Aquele animal que gospe, muito engraçado. Eles usavam tudo, usavam a lhama como meio de transporte, usava o pelo dela, usava a carne dela e até as fezes, pessoal, era utilizado por eles. Os incas também criaram um sistema de registro chamado de quipu. Observe para vocês verem, eram cordas, algumas eram coloridas, cada registro que eles queriam fazer era um tipo de cor diferente. Por exemplo, olha os nós que eles faziam. Esse, por exemplo, é um nó flamenco que representa o 0. E aqui ele representa a casa da unidade. Esse daqui é um nó comum, representa a casa da dezena, casa da centena, unidade de milhar. E aqui, outro tipo de nó que eles usavam, né, que era um nó composto. Por exemplo, aqui representa o número 2. Então, eles conseguiam registrar e marcar lá o que eles conseguiam plantar, o que eles recebiam no tempo. Tudo era registrado. Eles possuíam vários quipus. Agora, observem vocês quantas coisas legais nós aprendemos hoje. Quantos povos diferentes nós conhecemos? E esses povos aqui, eles deixaram, igual a professora Amanda falou, muito de sua cultura para nós. Mas, professor, os astecas não inventaram nada. Eles também fizeram grandes invenções. Eles fizeram barragens, aquedutos e eles construíram as chinampas. Assim como os incas conseguiram criar um sistema para plantar, os astecas criaram uma forma de plantar na água. Os chinampas eram como se fossem jardins flutuantes, plantações flutuantes, onde eles conseguiam plantar utilizando a água dos lagos, já que não era tão fácil, como a professora Grazi comentou, fazer plantações em regiões de tão grande altitude e difícil organização, né, do terreno. Mas será que foram só eles que ocuparam a América? Não. Na nossa próxima aula, nós vamos falar de outros povos indígenas que ocuparam a América. Os indígenas que ocuparam o nosso território, os indígenas brasileiros. Espero que vocês continuem seguindo as nossas aulas, pessoal. E até a próxima. Até a próxima.